Você está no Devocional Jornada Maravilhosa. Eu sou a Rafaela Bessa e seja muito bem-vinda a esse nosso projeto. Somos um time de mulheres que decidiram viver uma jornada colocando Deus na sua agenda por meio do estudo bíblico de forma constante, objetiva e prática, aprendendo primeiro para depois evangelizar. E faça parte desse nosso time, faça parte dessa nossa jornada, deixando seu like, assim alcançamos mais mulheres para a missão. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrita para saber tudo, porque o nosso conteúdo é transformador. Compartilhe, isso é evangelizar. Compartilhe essa live com a sua rede de contato. E então, preparada para viver mais uma jornada transformadora por meio da leitura bíblica? Então, vamos lá! Olá, jornadeira maravilhosa! Que alegria viver esse momento da jornada do milagre com você. Seja muito bem-vinda! Você está aqui no nosso canal, um canal que é um ambiente fértil, profético, um ambiente estimulador, onde irá te incentivar sempre a colocar Deus em primeiro lugar, colocar Deus na sua agenda, para que tudo mais vos seja acrescentado pelo poder deste Deus maravilhoso que nos ama incansavelmente. Estou muito feliz de conseguir viver essa jornada com você, mesmo em meio aos desafios. Creio que você já seguiu todos os passos. Você já curtiu a live? Você já compartilhou o link da live com a lista das suas amigas que você deseja fortemente que elas estejam aqui? Você já deixou seu comentário nos dias anteriores e você já está com seu material de apoio nas mãos. Então, já que nós somos uma comunidade, nós estamos reunidas em nome de alguém que nos representa. Nós sempre estaremos aqui reunidas em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E antes de dizer para você o tema de hoje, o que nós iremos aprender, já vamos seguir orientadas e norteadas pela palavra de Deus, Deus falando conosco. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 25 a 32. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos de 25 a 32. Enquanto você abre a Bíblia e já se prepara, e nós vamos rezar. Sua bênção, Deus, sua bênção, Jesus, sua bênção, Espírito Santo, clamando também a intercessão dela, que é o nosso modelo, a mulher pela qual nós nos olhamos e nos modelamos, Maria, mãe de Jesus. Nós estamos aqui clamando e dando total liberdade de ação, adorando este Deus vivo, glorificando o nome dele, a ação de transformar a nossa vida por meio da palavra. Renova-nos, renova a nossa mente, renova o nosso coração, renova os nossos pensamentos e tudo que nós falarmos e proclamarmos aqui, que nós professarmos, não seja só o nosso humano, mas seja totalmente o espiritual, sobrenatural do Senhor em nós, que eu não fale o que eu quero, mas que seja dito o que o Senhor necessita, que nós ouçamos neste dia de hoje. Por isso, Pai, nós estamos na Tua presença e clamamos pelo poder do nome de Jesus e pela unção do Espírito Santo, o dom do discernimento e do entendimento. Amém. A palavra diz assim: Jesus anda em cima da água. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com a força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água,
Eles ficaram o quê? Apavorados e exclamaram: é um fantasma. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus te diz, maravilhosa, coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Jesus disse: venha. Maravilhosa, Jesus te diz agora: venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água. Você já viu alguém andar em cima da água? Ele começou a andar em cima da água em direção a quem? Em direção a Jesus. Porém, que é o mesmo poder do mais na Bíblia, quando você vê um porém e quando você vê um mais na Bíblia, já abre seus olhos. Quando Pedro sentiu a força do vento, o que ele ficou? Ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: ai, Pedro, maravilhosa, como é pequena a sua fé. Por que você duvidou, meu filho? Por que você duvidou, minha filha? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o nosso tema de hoje, do dia 7. Hoje é o dia 7 da nossa jornada. De 21 dias, já fomos para 1/3 de vivência da jornada. Desejo que você esteja firme no seu jejum espiritual. Desejo que você esteja firme na sua abstinência. Olha, eu vou te dizer, eu tô firme, mas está desafiador. Sim, muito desafiador, muito desafiador. Então, eu estou me sentindo assim, forjada nesse processo. O tema de hoje é: seu milagre parece impossível? Então, aprenda as 4 regras para alcançar o impossível, porque impossível é algo muito comum na didática de Deus. Porque Deus é o Deus, Ele é especialista em cumprir o impossível. Você compreendeu isso? É uma das especialidades de Deus, cumprir o impossível. E, gente, convenhamos, andar em cima da água de um mar é algo extremamente impossível. E a vontade do Senhor é que a palavra impossível no plano espiritual seja arriscada do nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque Ele é capaz de tornar o impossível possível. Bom, então a primeira regra, a regra número 1, se você deseja alcançar no plano espiritual, lembra a promessa que eu vendi para você da jornada do milagre? É aprender sobre o milagre nos 2 planos, no plano espiritual e no plano natural. No plano sobrenatural, que é o espiritual, e no natural. No plano sobrenatural, Deus deseja que a gente elimine o impossível, e foi visto. Jesus convidou Pedro a viver o impossível no olhar do natural. Então, regra número 1, se no plano espiritual você queira alcançar o impossível de Deus, não siga o conselho dos que ficam no barco. Você consegue imaginar o tipo de conselho que os outros demais discípulos deram a Pedro quando ele fez a menção, quando ele lançou ousadamente um desafio para Jesus? Você tem noção do que eles puderam ter
aconselhado Pedro quando ele disse que gostaria de andar em cima da água? Pois então, se você está buscando o impossível, se você está buscando o seu milagre, haverá muitas que irão lhe dizer que você não pode, que isso é impossível, que você está louca, que isso é besteira. Ontem, no dia 6, nós já falamos sobre alguns impedimentos no alcance do milagre. E hoje, aqui no dia 7, a gente vem reforçando essa ação. Não siga conselho dos seus detratores, das pessoas que não comungam do mesmo ambiente profético que você, das pessoas que não comungam dos mesmos valores e princípios de você. Não siga conselho das pessoas que não professam a sua fé. Não siga o conselho de pessoas que não alcançaram os milagres que você deseja alcançar. O que você vai começar a ouvir conselho? Você vai buscar ouvir conselho de pessoas espirituais, de pessoas que vivem uma jornada de estudo na palavra. Eu nem preciso dizer para você o perfil de uma pessoa espiritual. Nós precisamos sim ter muito cuidado com as pessoas que não nos acrescentam coisa alguma, mas que acabam por nos levar a perder coisas. Existem muitos tipos de relacionamentos perigosos, abusivos, tóxicos, mas uma coisa eu preciso dizer para você: as pessoas mais perigosas, eu acredito nisso, são aquelas que nos levam a perder a fé no poder de Deus. Se você está num ambiente que te afasta de Deus, preste atenção. Se antes você ia muito à igreja e não vai mais. Se antes você lia muito a Bíblia e hoje não lê mais. Por isso que eu digo que o devocional, a nossa prática oracional no movimento do Maravilha de Mulher, na nossa comunidade, é um ambiente profético. Por quê? Porque eu peço para Deus não me deixar, por meio do conhecimento, do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal, me afastar dele. Nenhum livro secular, nenhuma metodologia, nenhuma técnica, nenhuma ferramenta pode sobressair Deus. Não pode. Então preste muita atenção. São perigosas as pessoas que levam você a perder a fé no poder, levam você a perder a fé no poder de Deus. Eu quero te fazer um convite. Pare a partir de hoje de compartilhar seus desafios, os seus problemas com pessoas que são incapazes de resolver. Sabe o que significa isso? Gasto de energia, desgaste, jogar tempo no lixo. E tempo é um dos recursos mais significativos que Deus nos dá. Você viu, a gente aprendeu. Um dia para nós são 1000 anos para Deus, 1000 anos para Deus é um dia para nós. O que você está fazendo com esse um dia? Não compartilhe seus sonhos com quem não pode te compreender. Isso é um tiro no pé. Isso é desgastar energia. Sabe aqueles dias que às vezes você conversa com a pessoa e sai pesada? É isso. Por favor, siga a palavra de Deus. Não jogue pérolas aos porcos. Talvez você está andando com um monte de porquinha. E nem está percebendo. Pegando seus lindos colares de pérolas e dando pérolas às porquinhas. Preste atenção. Por isso, qual é o convite? Ande com gente entusiasmada, não é nem motivada. Eu gosto muito mais da palavra entusiasmo do que motivação. Motivação é extremamente personalíssimo. O que é a motivação? São os motivos que você sabe que faz você agir. Tem gente tão tonta que não sabe nem os motivos que faz ela agir na vida. Ela acorda tão no piloto automático que ela nem sabe pelos quais motivos ela está acordando. Mas uma pessoa entusiasmada, porque entusiasmo no grego significa Deus dentro. Uma pessoa entusiasmada, ela está cheia de Deus dentro dela. E quando você anda com pessoa entusiasmada, você é contagiada. Quando você anda com pessoas desestimuladas, você é contaminada. Permita, maravilhosa, ter no seu círculo de amizade pessoas de fé. Decida ter perto de você pessoas de fé. E quando você estiver
perto de pessoas que não têm a fé, peça ao Espírito Santo para blindar a sua mente, o sentido da sua audição e visão, viu? Quando você estiver, porque às vezes nós somos obrigados a estarem nesses ambientes com essas pessoas, peça ao Espírito Santo de Deus, dê a ele autonomia, liberdade e poder para ele blindar o seu sentido da audição, para você escutar ativamente, porque a fé, ela é desenvolvida pelo ouvir e também pelo ver, e peça para ele abençoar a sua visão. Preste atenção nisso. Por quê? Porque se você se permitir viver do lado de pessoas que têm fé, a sua fé também vai o quê? Vai ser estimulada a crescer. Eu vou dizer para você de quem que você tem que fugir. Fuja, evita estar perto de pessoas críticas, pessimistas, negativas, murmuronas, reclamonas, sincericidas. Ande com homens e mulheres de Deus e você colherá o que eles colhem. Pode ser desafiador, mas é necessário. Você pode dizer assim para mim, nossa, mas essas pessoas são da minha família. Peça ao Espírito Santo para blindar o seu sentido da escuta e da visão. Ponto. E evite compartilhar seus sonhos e seus projetos. Tenha muito cuidado para não permitir ao seu lado pessoas que minimizem, reduzem, diminuem a sua fé ao invés de estimulá-la. Eu vou trazer aqui para você alguns exemplos de pessoas naturais que foram consideradas casos perdidos, mas que se superaram. Não sei se elas têm Deus ou não no coração, não as conheço, mas vamos trazer alguns exemplos para você ver o poder da ambiência. Einstein, disseram que ele não conseguia falar até os 4 anos e não foi capaz de ler antes dos 7 anos. Beethoven, falaram para ele que como compositor ele era improvável. Thomas Edison, quando era criança, seus professores disseram que ele era tão estúpido que ele nunca poderia aprender coisa alguma. Walt Disney, quando jovem, eu vi o filme e realmente relata isso, foi despedido por um editor de jornal, porque ele não era capaz de ter nenhuma boa ideia. Caruso, o famoso cantor de ópera, foi avaliado pelo seu professor de música como alguém que não pode cantar, simplesmente não tem voz. Esses aqui são apenas alguns exemplos. Eu também conheci o Giovani, jogador de vôlei da seleção brasileira. Eu tive a oportunidade de participar de uma formação em que ele era um dos palestrantes e ele disse que foi condenado por um dos técnicos por um desafio que ele tinha no polegar, que ele jamais conseguiria desenvolver um trabalho de jogador como de vôlei. E vocês viram, ele já foi campeão brasileiro. Então, em algum momento, todas nós precisamos tentar algo que parece impossível. Esses nomes que eu relatei para você são alguns exemplos de indivíduos que obtiveram reconhecimento e sucesso em suas vidas, apesar do negativismo, da palavra negativa que foi professada na vida deles, dos críticos que estavam ao redor deles. E o que eu imagino que eles fizeram? Com alguma força interior deles, recusaram-se a aceitar aquela profecia negativa e disseram algo contrário que fez com que eles alcançassem o impossível deles e apropriasse do milagre deles. Por isso, gente, nós precisamos ter essa atenção de com quem que nós estamos nos relacionando. Parte do nosso sucesso, sim, no mundo natural, depende das pessoas que estão ao nosso redor. Se não dependesse de pessoas, Jesus não recrutaria 12 discípulos. Se não dependesse de pessoas, Deus não teria criado na didática dele, na pedagogia dele, a Trindade Santa, que são 3 pessoas. As pessoas ao nosso redor vão determinar em grande medida as experiências que nós escolheremos viver com Deus. Então pense nisso. Regra número 2. Não tente o impossível por sua própria força. Um desejo profundo é o ponto de partida de todas as realizações. Toda realização nasce de um desejo profundo. Se você e eu temos um desejo ardente de fazer o impossível,
possivelmente nós já começamos a realizá-lo. Santa Teresinha do Menino Jesus, um dos ensinamentos dela que eu não me esqueço é esse: Deus não inspiraria no coração nada que fosse impossível. Ela fala muito sobre isso. Então a primeira coisa é: valide se essa inspiração realmente é de Deus. Por isso, ter uma vida espiritual, apresentar para Deus, para buscar essa validação, esse alinhamento com Deus é importante. E fé, voltando nesse sentido de compreender que você não tem que buscar pelas suas forças, é um antídoto. É o antídoto do natural. Qual é o espinafre do papai no mundo natural para a gente alcançar o sobrenatural? A fé. A fé é simplesmente agir de acordo com a palavra de Deus. É tomar a palavra como um fato. E isso aqui é muito significativo. Depois de Pedro pedir para andar sobre as águas, o Senhor apenas disse: venha. Tudo que nós necessitamos, maravilhosa, é de uma palavra de Deus. Pedro foi ousado e disse: então me faça andar. Jesus disse o quê? Venha. Se tivermos a palavra, teremos fé. Como ele teve a autorização de Deus, se sentiu seguro. Não é assim quando você está na dúvida, você reza e você sente no coração: qual é para mim o sinal de que eu estou tomando uma decisão de acordo com Deus? Quando eu sinto paz no meu coração, quando eu sinto inquietude, quando eu sinto confusão, quando eu sinto insegurança, para mim não é de Deus. Mas para tudo isso a gente tem que estar com um alinhamento espiritual muito bem treinado e desenvolvido. Então, se tivermos a palavra de Jesus, a gente vai estimular a fé. Quando Jesus fala vem, é como se ele colocasse o nosso fio na tomada. E aí ligou a nossa energia. E aí a gente vai. Então, fé, vou repetir para terminar essa regra, é simplesmente agir de acordo com a palavra de Deus. É tomar a palavra como um fato. Regra número 3, se você está achando que o seu milagre parece impossível. A regra número 3 é: não fique no barco. Não fique no barco. A maioria de nós não quer sair do barco para receber a bênção do Senhor. A gente quer ficar no quentinho. A gente quer ficar na zona do conforto. A gente quer ficar assim porque está muito bom. Temos muito desafio em aceitar as determinações do Senhor, em aceitar o regimento interno de Deus, a legislação do mundo espiritual. Nós somos regidas por leis espirituais. Por que a gente tem esse desafio? Porque a gente está confortável dentro do nosso barquinho. Mas a fé implica em quê? Em ousadia. E pessoas ousadas, elas não buscam segurança, mas elas são movidas por um desejo interno de ver a manifestação do poder de Deus. Esse barco, ele pode trazer 2 representatividades para nós. Representatividade 1, a nossa comodidade. Representatividade 2, a nossa tradição. Quando a gente fala da representatividade do barco na comodidade, é que a gente conversa um pouco com os tímidos e os introvertidos. As pessoas tímidas e introvertidas invariavelmente são mais acomodadas. Quem você pensa que recebe mais do Senhor naquilo que está disponível? Deus dá para todos, mas muitas vezes quem se aproxima, quem se apropria mais? As pessoas tímidas e cautelosas ou os ousados? Se a gente for olhar nesse olhar natural, certamente os ousados recebem mais. Por quê? Porque eles fogem da comodidade. Eles estão sempre aceitando os desafios de fé. São aquelas pessoas que falam: nossa, sempre acontece mais para com o fulano do que para comigo. Observe o seu comportamento em relação ao do fulano. Se o fulano é uma pessoa ousada, de uma fé decidida, aliada com uma atitude positiva, essa ousadia com certeza vai fazer com que todas as coisas que Deus nos dá, ele se apropria mais. Pense nisso. Talvez você pode discordar comigo, mas eu estou contribuindo com um olhar para você refletir. Muitas vezes, talvez você não se apropria de milagre, não é porque Deus não olha para você.
é porque possivelmente você decide ficar dentro do barco, na zona de conforto. O barco representa a nossa tradição. Talvez os demais discípulos que ficaram no barco poderiam pensar, estou imaginando, tá? É uma coisa saindo da minha cabeça. Ah, mas isso não é normal, gente. A gente não precisa andar sobre as águas. Certamente isso não é para nós. A tradição, seguir uma tradição, ou seja, ser sempre metódico de uma forma exagerada, pode estreitar a nossa mente. E eu costumo dizer assim, um cristão bem desenvolvido, ele tem a mente alargada, porque o Espírito Santo alarga a mente. Uma tradição estreita, ela impede a nossa mente de nos levar a viver aventuras pela fé. E, por exemplo, andar sobre as águas. Mas o mais desafiador é quando, diante da situação, diante de você, Deus, aqui representado por Jesus, e o milagre. E Jesus diz, vem, e a gente insiste em continuar no barco, aí eu vou te falar, aí é problema. Aí eu já digo para você que pode até virar um pecado, porque aí você já está desobedecendo a Deus. Aí a gente já está pecando. Depois que a gente recebe uma palavra de Deus nos chamando para andar sobre as águas e a gente decide continuar no barco, aí se chama desobediência e incredulidade. Regra número 4. Se o seu milagre parece impossível. A regra número 4 é: não olhe para as circunstâncias. Meu Deus. Esse aqui falou hoje comigo. Esse falou comigo demais. A única razão para o fracasso perante o mundo espiritual e refletindo na nossa naturalidade é desviar a atenção. Qualquer coisa que controla a sua atenção domina sobre a sua vida. Aqui mora um perigo. Aonde a sua atenção está concentrada, maravilhosa. Se você foca a sua atenção nos problemas, nas limitações, no fracasso, na porcaria que muitas vezes a mídia entrega para nós, numa mídia consumista que não está muitas vezes preocupada com você, mas está preocupada com o dinheiro que você pode ofertar para ela, quando você mantém o foco na derrota, quando você mantém o foco na grama da vizinha, são essas coisas que vão dominar a sua vida. Mas se você, maravilhosa, em vez disso passar a olhar para o Senhor e para a palavra, podemos dizer, caminharás você, maravilhosa, sobre as águas. Você poderá dar testemunho de milagres durante a sua vida. Você vai fazer o que Deus espera de nós aqui na terra, glorificar o nome de Deus por meio das ações que Ele realiza em nossas vidas. Eu te digo, a manutenção do foco nos dá domínio próprio e nos mantém no cumprimento do propósito. A manutenção do foco nos dá domínio próprio e te mantém no cumprimento do propósito. Olha, é forte isso, né? É muito forte. E agora eu vou te convidar a algo. Tire o foco do seu passado. Se você está em meio a uma tomada de decisão que você precisa tomar, se você precisa avaliar algo, tire o foco do passado. O passado é aprendizado e coloque o seu foco, mantenha-o no tempo presente. O futuro pertence a Deus. O que nós temos agora que viver é o presente. Tire o foco da morte, põe o foco na vida. Quem é vida? Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Ponha a sua atenção nas coisas positivas e não nas negativas. Lembre-se que o seu foco e a manutenção dele determina a sua atitude. Se você mantém um foco na vida saudável, isso vai determinar a sua atitude, a sua mente vai dizer para você, você precisa se alimentar bem, você precisa tomar água, você precisa dormir o sono reparador, você precisa usar estímulos externos.
você precisa ler um pouco mais a palavra, o seu foco, a manutenção do seu foco. Todo mundo tem foco. Quem já estudou comigo os cursos da nossa escola sabe. Todo mundo tem foco. O que nos falta? Manter-se no foco pelo tempo determinado para que aquela ação seja realizada. O seu foco determina o que você produzirá em sua vida. Se você tem uma vida infrutífera, quanto, por exemplo, aos frutos do Espírito Santo, é porque você mantém pouco foco no relacionamento com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Espírito Santo. O seu foco te levará a experimentar os milagres de Deus. Ai, gente. Gente, vocês sentem não que eu sinto? Eu sinto tanta coisa boa quando eu vejo isso. Uma das maiores estratégias do diabo, abra o ouvido. Se você não crê no diabo, eu preciso te dizer, creia, ele existe. E a maior estratégia dele contra você, sabe o que é? Te distrair. Sabe do quê? Do seu propósito principal. A estratégia do demônio é tirar você do foco. Você percebe quantas distrações existem hoje, principalmente depois que a mídia adentrou as nossas vidas? Eu compartilhei nas minhas redes sociais recentemente sobre isso, porque eu tenho percebido muito as pessoas angustiadas, a começar por mim também, nessa questão de que tem tanta coisa para fazer. E às vezes faz com que as pessoas fiquem angustiadas numa aflição que se transforma em um sentimento muito negativo, porque a aflição é normal. Agora, quando a aflição se transforma em uma angústia mal canalizada, isso pode gerar doença e pode desenvolver até ações psicossomáticas em nossas vidas. Doenças físicas. E aí, o que a gente percebe nesse ponto? A gente percebe que talvez a gente está sendo incapaz, porque a gente não está conseguindo fazer o tudo. Mas eu quero te dizer, não é porque você é incapaz, possivelmente, mas é porque todas as pessoas que estão ao redor do seu ecossistema, elas estão querendo tudo fazer. Hoje todo mundo quer fazer tudo, hoje todo mundo quer ser mentor, hoje todo mundo quer ser sucesso, hoje todo mundo quer ter um canal, hoje todo mundo quer fazer conteúdo, hoje todo mundo quer ir em todas as viagens, hoje todo mundo quer estar em todos os lugares, quer estar em todas as festas, hoje todo mundo quer assistir 300 filmes, maratonar 300 não sei o quê. Hoje, compreende isso, quer estar em todos os ambientes, quer aceitar todos os compromissos que batem à porta. O tudo não é possível. E isso são o quê? São distrações. Para quê? Para tirar do foco. Aí você fala, não tenho tempo para ler a Bíblia. Para eu estar aqui com você, para o mundo, o que eu estou perdendo? Tempo e dinheiro. Que eu já poderia estar me arrumando, já poderia estar indo para trabalhar. Compreende isso? Às vezes eu não paro para fazer uma atividade física, porque eu não tenho tempo. Por quê? Porque a gente está distraído com outras coisas. Então a estratégia do demônio é te distrair. Aí eu te pergunto, quando você está distraída? Aí o ponto-chave é, na tentativa de alcançar o impossível, aonde você vai colocar o seu olhar? Você vai manter o seu olhar fixo em Jesus. Quando Pedro olhou para as ondas, quando ele sentiu o vento, o que aconteceu com esse cidadão? Afundou. Você está se afundando? Você está sentindo que você está se afundando, maravilhosa? Você está sentindo que seus projetos estão indo por água abaixo? Possivelmente é porque você não está com os olhos fixos em Jesus e você está afundando. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, tudo ia bem. Estava andando lindamente sobre as águas, vivendo o impossível. Mas quando ele deu mais atenção ao vento e às ondas, ele afundou. Conclusão: precisamos caminhar apenas firmadas na palavra de Deus pela fé e ignorarmos as circunstâncias. Aquelas que não têm medo de sair do barco, nunca. Aquelas que não têm medo de sair do barco. Peraí, deixa eu raciocinar aqui essa entrega que eu tô fazendo para você, né? Eu tinha anotado aqui a frase contrária que eu escrevi, nem eu tava entendendo a minha letra. Então, aquelas que não têm medo de sair do barco, possivelmente se tornarão bem-sucedidas na apropriação dos milagres que Deus tem disponível para nós. O Senhor não disse que a fé de Pedro era de uma qualidade ruim. Nenhum momento. Ele só disse que a fé dele era o quê? O que ele disse?
como a sua fé é pequena. Ele não falou que a sua fé não é de qualidade. Ele não falou que a fé de Pedro não era de qualidade. Ele só disse assim, como é pequena a sua fé, porque você duvidou. E aqui, gente, qual uma virtude de lição que a gente já está concluindo, que a gente tem que estudar muito para poder estimular? É a virtude da coragem. Porque o que Jesus disse para Pedro? Coragem. E o que muitas vezes nos impede de ter coragem? A dúvida, o comodismo, não é mesmo? A inércia. Então, Jesus não disse que a fé de Pedro era sem qualidade, era desqualificada. Mas para alcançar aquela possibilidade até o final, ela era pequena. Então, uma fé grande não é uma fé de melhor ou menor qualidade. Uma fé grande é uma fé que persevera apesar do vento contrário. Ai, gente, vou repetir. Eu vou repetir. Nossa, eu desejo que você esteja tendo tempo de estudar essa jornada. Uma fé grande não é uma fé de melhor qualidade. Uma fé grande é aquela fé que persevera apesar do vento contrário. Precisamos ter coragem, olhos fixos em Jesus, para nos desafiarmos a viver grandes coisas para Deus. Mas, além de se desafiar, precisamos também ter a fé de esperar grandes coisas nele. Vamos rezar? Senhor Deus, nesse momento, Pai, na Tua presença nós já estamos. E eu, de verdade, Deus, nesse momento, o que vem no meu coração? Proteja a escuta ativa dessas maravilhosas, a começar de mim. Blinda minha mente. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, estimule em nós a virtude da coragem. Estimule em nós a virtude da coragem. Repita comigo, jornadeira. Deus, em nome de Jesus, pela força do Espírito Santo que habita em mim, eu dou total liberdade de ação para o Senhor. Estimule em mim a virtude da coragem. Estimule em mim uma coragem ousada, de uma mulher que tem uma fé decidida, alinhada com uma atitude positiva. Livra-me da zona do conforto. O cristão é um inconformado, sábio, inconformado de que não podemos ficar parados de forma tola, sem testemunhar a grandeza que o Senhor tem na nossa vida. E o Senhor tem o melhor para nós, nós precisamos nos apropriar desse melhor. Por isso, Pai, faça de mim uma mulher corajosa, faça de mim uma mulher ousada, faça de mim uma mulher com uma fé decidida, faça de mim uma mulher com uma atitude positiva. Eu te dou total liberdade. Te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, jornadeiro. Na igreja não, mas eu posso ver um amém digitado aí? Muito bem. Terminando, olha o nosso compromisso. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria, intercedendo por nós, pelo nosso projeto e pela nossa vivência de hoje. Vá para o campo, maravilhosa, cheia da graça do Espírito Santo que habita em você, sendo ousada na virtude da coragem. Te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!